Keila, eu sou missionária da comunidade católica Shalom, graças a Deus. E estou aqui para falar sobre um tema muito pertinente para a nossa promoção humana, para aqueles que atuam na promoção humana. O nosso tema é reinserção de pessoas com necessidades decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Quantas vezes esse tema foi preocupação para nós, para as nossas ações com pessoas que têm problemas com o uso abusivo de drogas, né? Mas primeiro eu gostaria de dizer que estou muito feliz, né, expor a minha alegria em poder estar contribuindo. Eu tive a grande oportunidade de servir a Deus através dos dependentes químicos no Volta Israel durante 2 anos e 5 meses. Sou formada há 14 anos e desde que me formei tive a grande graça de ser inserida nesse caminho de cuidado a essas pessoas. Então é com grande alegria que eu trago um pouco dessa minha experiência como profissional, também como missionária na comunidade, e trazer um pouco desse conhecimento, porque realmente é uma riqueza e tem sido uma riqueza para mim atuar, né, nessa área. Então, como missionária, como assistente social, né, formada há um tempinho já, tenho uma experiência no tocante ao acompanhamento e também no trabalho de assessoria na promoção humana aqui na Missão de Natal. Mas antes mesmo da gente falar sobre a reinserção, o que seria essa reinserção social, é importante a gente compreender que trata-se de um processo. Da mesma forma que não é da noite para o dia que uma pessoa se torna dependente de substância psicoativa, assim também não é da noite para o dia que o processo de reinserção ele é feito. Então nós precisamos compreender que trata-se de um processo longo, com avanços e retrocessos, muitas vezes com fracassos, e que muitas vezes nos frustra como profissional, como aqueles que acompanham. Mas que é importante a gente entender que esse processo ele é um pouco contraditório. Ele não é só de avanço, ele também tem os seus retrocessos. Então, nesse processo de reinserção, nós precisamos entender que deve ser levado em conta toda a história da pessoa, todo o contexto sociofamiliar, tudo aquilo que levou a pessoa a ingressar nesta vida de relação com as substâncias psicoativas. Então, enquanto agente do cuidado, como nós nos intitulamos aqui em Natal, né? Cuidado a essas pessoas que Deus nos confia. Como é que eu, enquanto agente do cuidado, posso estar contribuindo com esse processo? Primeiro eu preciso conhecer a história do indivíduo, conhecer a sua via de ingresso nesse mundo da droga, como é que foi essa relação, para poder ajudá-lo a trilhar um caminho de reinserção. Que ele começa não quando a pessoa já está em tratamento, começa quando ela inicia um processo de reconhecimento que existe um problema. Aí começa o processo de reinserção na vida dela. Mas antes mesmo da gente conhecer essas estratégias de intervenção para a reinserção, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão acerca do que o nosso Papa Francisco traz na Evangelii Gaudium, né, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, quando ele fala da dimensão social da evangelização, inclusão social dos pobres. Como o nosso Papa entendeu
profundamente a necessidade dessas pessoas serem inseridas na sociedade ou reinseridas. Vejamos o que ele vai nos dizer no artigo 186, quando ele diz assim: deriva da nossa fé em Cristo a preocupação pelo desenvolvimento integral dos mais abandonados da sociedade. O Papa foi muito feliz quando falou em desenvolvimento integral, porque muitas vezes nós olhamos para a pessoa com o problema que tem na dependência química e fechamos um diagnóstico pejorativo. Muitas vezes olhamos para aquela pessoa, olhamos para aquele problema e resumimos aquela pessoa, reduzimos aquele problema. E não percebemos que existe necessidade de integralidade daquela pessoa, porque ela tem N necessidades, não só biológicas. Ela não precisa apenas se distanciar da droga, mas ela precisa ser cuidada a nível social, a nível familiar, a nível educacional. Ela é um todo. Nós precisamos olhar a pessoa como alguém que necessita de cuidados integrais. Então o Papa, ele realmente foi muito feliz com essa colocação. E aí ele prossegue no artigo 187. Cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus ao serviço da libertação e promoção dos pobres, para que possam integrar-se plenamente na sociedade. Isto supõe estar docilmente atentos para ouvir o clamor do pobre e socorrer. Integrar-se plenamente na sociedade. Isso é o que o nosso Papa entendeu. E nós precisamos entender também. O que é integrar-se plenamente à sociedade? É fazer parte dela. É não estar excluído dela. Então, quando nós pensamos em acompanhar alguém com problemas decorrentes do uso indevido de drogas, nós precisamos pensar no todo, na sua reinserção, na sua reintegração na sociedade. Como aquela pessoa será reinserida? E cada caso será um caso. Nós não podemos pensar num tratamento único para pessoas diferentes, mas precisamos pensar no projeto individualizado. E aí ele prossegue citando o Êxodo 3. Eu ouvi a opressão do meu povo, que está no Egito, e ouvi seu clamor diante dos seus inspetores. Conheço, na verdade, os seus sofrimentos. Desci a fim de libertá-los. E agora vai, eu te envio. E aí o Senhor nos envia a cuidar dessas pessoas, a cuidar desse povo. Não com um olhar preconceituoso e não com um olhar também dos super-heróis, de quem vai resolver todos os problemas, mas com um olhar individualizado, sensibilizado às questões específicas de cada um. E aí o Papa prossegue e finaliza. Ficar surdo a esse clamor, quando somos os instrumentos de Deus para ouvir o pobre, coloca-nos fora da vontade do Pai e do seu projeto. Quantas vezes nós ficamos surdos? Quantas vezes nós ficamos surdos porque não sabemos como proceder? Ou porque nos cansamos de lutar com a pessoa, pela pessoa? Ou porque não acreditamos mais? Agimos como todo mundo age e pensa. É porque fulano não tem mais jeito. Então muitas vezes nós nos tornamos surdos. Ou porque temos medo de tocar no outro.
e tocar na ferida do outro, nós precisamos vencer essa surdez. Precisamos estar atentos ao que nos torna muitas vezes surdos a esse público, a esse clamor. Não se trata apenas de garantir a comida ou um decoroso sustento para todos, mas isto engloba educação, acesso aos cuidados de saúde e especialmente trabalho, onde o ser humano exprime e engrandece a dignidade em sua vida. O Papa Francisco entendeu essa integralidade, essa necessidade de olhar o indivíduo como um todo. Ele compreendeu que não basta só dar o alimento, não basta só ter a comida, mas nós precisamos olhar as necessidades globais do homem de hoje, daqueles que Deus nos confia. E aí eu trouxe um questionamento para a gente refletir. A partir de uma perspectiva individual, podemos nos perguntar como operar o trânsito de uma vida centrada no uso de drogas para uma vida centrada no desenvolvimento das potencialidades e desejos pessoais. Como operar? Como ser esse canal de mudança de vida para o outro? É só para a gente pensar. E aí eu trouxe para vocês alguns conceitos de reinserção. Alguns especialistas defendem conceitos diferenciados. E aí a gente vai ouvindo e fazendo a nossa própria análise a partir daquilo que nós vivenciamos. Então nós temos aqui um processo de socialização ou ressocialização do indivíduo. Sim, é um processo. Se o indivíduo nunca foi socializado, de alguma forma, ele nunca viveu em sociedade, ele precisa viver após esse tratamento, nesse processo de reinserção, ele precisa ser socializado, ou se ele já viveu, mas rompeu com essa relação com a sociedade, ele precisa ser ressocializado novamente. É um processo de reestruturação pessoal e recuperação da autoimagem. Sim, é um processo realmente de reestruturação pessoal, onde a pessoa passa por um processo de reavaliação de tudo aquilo que ela viveu, das suas perdas, dos rompimentos de vínculos familiares, das perdas sociais que ela enfrentou, enfim, recuperar sua autoimagem, sua autoestima. É um processo de construção de um projeto de vida individual e satisfatório, no qual o próprio indivíduo seja capaz de participar de sua elaboração. E aqui eu aplaudo essa definição, esse conceito, porque não há processo de reinserção sem um projeto de vida, sem um projeto de vida individual. É muito importante que esse projeto de vida tenha participação da pessoa que está inserido. O indivíduo deve estar no centro daquele projeto. Se ele não participar, não vai ter muito sentido. Eu posso ter as melhores das intenções, eu posso ter o melhor projeto, pensar nas melhores intenções para essa pessoa mudar de vida. Mas se ela não aderir, se ela não compreender, não participar desse projeto, pouco ou nada a gente vai conseguir resultados. Então, nós precisamos estar atentos à elaboração desse projeto. Eu lembro que certa vez uma pessoa me convidou para visitar um residente numa comunidade terapêutica.
E aí para eu conhecer, para eu conversar com a pessoa. E aí quando eu cheguei na comunidade terapêutica, a primeira coisa que eu perguntei foi pelo projeto terapêutico singular da pessoa, do residente. A pessoa não soube me responder que seria um projeto terapêutico singular. E aquilo me preocupou. Porque como é que uma pessoa inserida num tratamento terapêutico e a singularidade dela não é trabalhada, e não existe um projeto terapêutico voltado para aquela realidade, para aquela situação, para aquela pessoa. Porque eu posso ter uma proposta geral, macro, em determinado serviço especializado. Mas cada pessoa é única, cada pessoa tem suas especificidades, então ela vai precisar de um projeto terapêutico singular. Nós precisamos pensar nesse projeto antes de qualquer coisa, antes de nós resolvermos inseri-la. Então vamos à quarta definição do conceito de reinserção, que é um processo contínuo de longa duração, interdisciplinar e que demanda qualificação dos serviços de atendimento. Esse também é um conceito bastante pertinente. Por quê? Porque ele fala da interdisciplinaridade. Eu não posso acompanhar uma pessoa com problemas decorrentes do uso abusivo de drogas com apenas um olhar meu enquanto assistente social, mas eu preciso do olhar do psicólogo, que vai precisar também do olhar do psiquiatra, que também vai solicitar o olhar da clínica médica. Por quê? Porque a pessoa é um todo. Não é só um aspecto que precisa ser analisado, avaliado e acompanhado, mas são todas as dimensões daquela pessoa. Então é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento de que o processo de reinserção ele precisa da intervenção interdisciplinar. Só a minha boa vontade, excelente, muito bom, mas ela não vai ajudar muito. Nós precisamos realmente recorrer a uma intervenção interdisciplinar de pessoas que sejam qualificadas para o trabalho e que possam realmente fazer uma intervenção responsável. E aí eu trouxe também as fases da reinserção que o nosso manual de boas práticas do Ministério da Saúde traz, que foi uma das bibliografias consultadas para trazer até vocês esse tema, que é o Manual de Boas Práticas em Reinserção, do Instituto da Droga e da Toxicodependência. Então, esse manual ele nos traz algumas fases da reinserção para nos nortear, lógico, obviamente, que aqui nós não vamos... Repete um pouquinho mais. Obviamente, aqui nós não vamos tratar detalhadamente de cada fase, porque o tempo não nos propicia a isso. Mas eu vou falar aqui rapidamente, e aqueles que sentirem interesse podem estar consultando o manual e se aprofundando mais na temática. Então, o que seria a fase 1, a primeira fase da reinserção? Quando se pensa em reinserção da pessoa que tem problema com o uso de drogas, na sociedade, na família, no trabalho, quando se pensa, a primeira fase seria que ela ainda está naquela fase da dependência. Nessa primeira fase, ela ainda não procurou ajuda, ela ainda não procurou o atendimento especializado, ela ainda não tomou conhecimento, mas ela ainda não tomou consciência de que ela precisa de ajuda para aquele problema. A reinserção ela passa aí. Porém, ela sabe que precisa reduzir os danos.
Então ela começa a trabalhar um pouco a redução dos danos. Ela começa a ter pequenos flashes de que ela tem um problema. E aí, na segunda fase, ela já dá um passo. Ela já reconhece aquele problema e já pede ajuda. E aí, quando ela pede ajuda, ela decide realmente passar por um processo de mudança. E aqui eu gostaria que a gente tivesse bastante atenção. Muitas vezes, quando a pessoa resolve procurar ajuda, aí a gente sempre tem aquele ou familiar, ou um amigo, um colega, que tenta, o mais breve possível, inserir aquela pessoa num serviço, numa internação, né? E aí, muitas vezes, a gente não tem o cuidado de acompanhar aquela pessoa de fato ao ponto dela realmente estar preparada para aquele tipo de tratamento que a comunidade terapêutica ou qualquer outro serviço de internação oferece. Então, como a gente não avalia bem, o que é que acontece muitas vezes? A pessoa entra no serviço, adere a um tratamento, a gente não conhece bem as motivações, porque podem ser inúmeras, né? E aí a pessoa não consegue aderir àquele tratamento. E na verdade ela talvez não tenha sido preparada para ele. Ela talvez tenha tido motivações ainda fragilizadas para decidir-se por uma mudança de vida. E aí a gente precisa realmente acompanhar, realmente trabalhar a redução de danos antes que a pessoa ingresse num tratamento, seja inserido num tratamento de internação. Porque lá, na maioria das vezes, pelo menos é o caso das comunidades terapêuticas, ela vai ficar em abstinência total. E aí, se ela não começar esse processo de abstinência aqui fora, será que ela vai conseguir, depois que ela entrar na comunidade terapêutica? Óbvio que existem algumas clínicas, algumas propostas de tratamento onde a pessoa não fica em abstinência total. E aí você pode me dizer, Keila, mas há casos em que há pessoas que entram numa comunidade terapêutica de forma até compulsória e se recuperam bem. E tem muitos resultados. Existem casos, e eu não estou dizendo aqui que não existe, né? Existem casos em que dá certo. Por quê? Porque a pessoa se adequou ao tipo de tratamento. E aí onde a gente tem que avaliar, a pessoa está disposta àquilo, diante da vida que ela tem, da rotina de vida, será que ela vai conseguir? Então, tudo precisa ser avaliado, por isso que é importante a intervenção interdisciplinar, para que a intervenção seja adequada àquele tipo de pessoa. Né? Porque se a gente for olhar, muitos casos, né, de pessoas que realmente elas rescindem o tratamento, elas desistem em muito pouco tempo. Né? E aí, quando a gente vai avaliar, a gente vê que realmente a pessoa não estava preparada para aquele tipo de intervenção. E a fase 3 seria justamente o início do tratamento nessa unidade especializada. De fato, onde a pessoa irá participar de um programa de atividades em cada serviço. Né? E aí a pessoa se propõe, no caso das comunidades terapêuticas, se propõe a passar por esse processo de abstinência total, né? Seguindo a toda uma rotina de tratamento diferenciada. Na fase 4, aqui se acentua de fato o processo de reinserção. É quando a pessoa já passou por todos aqueles meses que o tratamento propõe. Alguns propõem 8 meses, outros propõem 12 meses. E quando ela conclui esse tratamento,
ela retorna, né, mediante, lógico, uma avaliação da equipe muito profissional daquele serviço, né, e se for considerado que ela está apta realmente para retornar ao convívio familiar, a pessoa retorna e de fato começa esse processo, esse estado de adaptação, né, de nova adaptação ao contexto social, ao contexto familiar, de participação na vida social e, obviamente, junto com aquele projeto terapêutico singular, que eu já falei anteriormente. A fase 5 seria o final do processo. Não gosto nem de dizer final, porque o processo é tão longo que eu acho que a pessoa ela passa muito tempo nesse processo de reinserção. Porque ele precisa ser reinserido de uma forma plena e duradoura. Não é da noite para o dia, né? Lembra que a gente viu lá no início que é um processo longo e contínuo, né? Então ela sempre vai passar por novas experiências que vão estar inserindo no contexto de reinserção social. Então, algumas observações, né? A reinserção deve ser vista enquanto processo global, pois não é divisível em etapas sucessivas e inicia-se assim quando o indivíduo decide recuperar-se, né? Só recapitulando, né? Para a gente entender que quando ele decide, a gente precisa entender que ali inicia-se o processo. É um processo de caráter individualizado, mas também comunitário, que a partir do momento que eu trabalho a pessoa de forma individual, nas suas peculiaridades, nas suas necessidades específicas, isso também vai transbordar para o comunitário. Porque ao mesmo tempo que ela está trabalhando a si própria, ela está trabalhando também a questão do convívio com as outras pessoas, né, com tudo que está em volta dela. Então, é um processo também comunitário. É, sobretudo, um processo contraditório, como eu já falei, de avanços e retrocessos, que muitas vezes nos frustra, né, porque insisto em repetir que nós precisamos conhecer a pessoa, né. Eu lembro muito bem de um caso que eu acompanhei na rua. Eu tenho 4 anos de trabalho com pessoas em situação de rua, em um programa do Ministério da Saúde, e eu lembro que nós passamos um ano atendendo um grupo de pessoas, né? Era uma equipe muito profissional que fazia atendimento a pessoas em situação de rua. E muitas vezes essas pessoas tinham problemas com o uso abusivo de drogas, né? Na verdade, a maioria delas. E eu lembro que nós nunca conseguíamos conversar, nos aproximar de uma determinada pessoa. Era um homem que ficava lá naquela mesma calçada, naquele mesmo local, e semanalmente eles eram visitados por nós. Esse grupo era visitado pela equipe. E eu lembro que nós ficamos um ano semanalmente indo a esse local e nós nunca conseguimos nos aproximar dele para conversar, para conhecer. E lembro que quando chegou o final do ano, nós fizemos uma atividade coletiva, reflexiva, e essa pessoa chegou para o grupo e se inseriu. Ela chegou e se incluiu no grupo e a gente ficou assim, admirado porque que ele tinha, o que tinha levado ele a entrar no grupo naquele momento. E aí ele foi falar que durante aquele ano nós pensávamos que não estávamos fazendo nada por ele, mas ele estava atento a tudo que nós falávamos, todas as orientações de redução de danos, de prevenção de violência, de prevenção do uso abusivo de drogas, de cuidados de saúde, ele estava atento. Ele não queria aproximação conosco, mas ele estava atento a tudo que nós falávamos.
E aí ele estava ali naquele momento para nos agradecer, para dizer que apesar de nunca ter conversado com ninguém individualmente, a nossa presença, a nossa constância, o nosso respeito, o respeitar o momento dele, a individualidade dele, fez toda a diferença na vida dele. E já fazia um mês que ele não fazia uso de álcool. Então nós não temos dimensão de como as pessoas podem mudar com pequenas atitudes. Às vezes nós planejamos, fazemos todo um projeto, e aí o que a pessoa quer, o que a pessoa precisa, muitas vezes não é aquilo. Então, repito, precisamos conhecer a pessoa, precisamos conhecer a história dela. De que forma ela pode estar colaborando com aquele projeto? Até onde ela pode dar? Quais os passos que ela pode dar? Não impondo, mas sendo um auxílio, caminhar ao lado da pessoa. E aí nós temos algumas dimensões da reinserção. Que dimensões seriam essas que nós precisamos levar em consideração nesse processo, né, de reinserção? A primeira delas e fundamental seria a família e as relações, né? As relações da pessoa com seus amigos, com seus parentes, até mesmo com colegas de trabalho, né? Então essa dimensão ela deve ser levada em conta. A educação, né? Quando a pessoa se reinsere na sociedade, conclui o tratamento, é importante que nós tenhamos essa atenção com relação a identificar realmente o nível de escolaridade, se existe a necessidade desse processo de reintegração educacional, claro que sempre levando em conta a necessidade do indivíduo. A questão do trabalho e formação profissional, como preparar melhor essa pessoa para o retorno ao mercado de trabalho, ou para uma inserção se ele nunca passou por esse processo de profissionalização. Como é que vai ser o tempo de lazer dele, né? O tempo livre dele, como é que vai ser trabalhado, de que forma que ele vai gerir esse tempo. É muito importante que essa dimensão seja vista pela equipe antes que a pessoa retorne ao convívio social. A sua participação, cidadania e autonomia. Participar enquanto cidadão dos seus direitos e deveres. Fundamental, né? Nós pensarmos nisso. De que forma que ele vai participar, né? Dos seus direitos e deveres enquanto pessoa, enquanto cidadão. E aí nós temos também alguns indicadores de avaliação. Keila, como é que eu avalio, né, esse tratamento, esse processo? Em que momento que eu devo estar avaliando, né? Primeiro, quando a pessoa se insere no tratamento, existe uma avaliação inicial, que é como a pessoa está, como ela chegou, né? E aí nesse processo, e a avaliação ela precisa ser interdisciplinar, né? A equipe que vai avaliar, dar o seu parecer com relação àquela pessoa, como ela está naquele momento. No segundo momento seria mais ou menos na metade do tratamento, né, do período em que ela se encontra no tratamento. Então, nós vamos fazer uma avaliação do antes e do depois. Como é que ela chegou e como é que ela está. Um exemplo, se a proposta de tratamento é de 1 ano, com 6 meses nós fazemos uma segunda avaliação para saber quais foram os avanços, né, onde ele evoluiu, onde ele retrocedeu, né? E aí a gente está podendo fazer um outro parecer com relação à pessoa. E a terceira avaliação seria ao término, né? Como é que a pessoa se encontra após 1 ano de tratamento, né? Fazer essa outra avaliação com um parecer, com um diagnóstico, né? Avaliativo mesmo, para analisar, para avaliar as condições que essa pessoa tem de realmente estar retornando ao convívio social.
e algumas noções chaves que a gente precisa ter com relação à intervenção, à reinserção, que seria colocar a pessoa sempre no centro. Na verdade, é umas dicas que a gente está colocando aqui para que a gente frise melhor, né, para que a gente definitivamente compreenda o que é a reinserção e a gente tenha um norte, um direcionamento. Colocar a pessoa sempre no centro do dispositivo da ação, né? Então, se eu pensar numa proposta de mudança, a pessoa tem que ser a principal envolvida. Ela precisa ter conhecimento daquilo, ela precisa participar daquela decisão, tá? Avaliar as necessidades específicas dela, estabelecer um laço relacional significativo com a pessoa, da pessoa com o serviço, e aqui atenção ao vínculo e à confiança, né? Estabelecer esse vínculo com ela é muito importante. Nós não podemos conquistar a confiança de alguém sem um vínculo, né? Nós precisamos ter um vínculo com ela. Estabelecer o projeto terapêutico singular, que eu já falei. Trabalhar em equipe e articulado à rede intersetorial. Não achar que o serviço que eu ofereço ele basta. Não achar que eu como profissional eu me basto. Não, eu preciso das outras áreas, eu preciso do meu colega psicólogo, eu preciso do meu colega psiquiatra, para estar dando um parecer e me ajudando a trabalhar com essa pessoa, porque eu não me basto, né? E aí articulado a outros serviços que também podem estar oferecendo, podem ser parceiros nossos, né? E aí de repente o que o nosso residente está precisando, o que aquela pessoa está precisando, um serviço próximo oferece. Aí a gente tenta fazer essa articulação. Assegurar um acompanhamento sistemático do indivíduo no seu caminho em busca da sua autonomia. Essa autonomia ela é um pouco difícil, ela é um pouco trabalhosa. Por quê? Porque a autonomia implica a pessoa decidir o que ela quer para a vida dela. Então, decidir manter a abstinência do uso de drogas significa que ela tem autonomia sobre a vida dela. Então, nós vamos trabalhar isso com a pessoa. Nós vamos trabalhar a sua autonomia, né? A partir das necessidades específicas de cada um. Então, é muito importante que a gente, ao ingressar nesse processo de reinserção, a gente pense nessa autonomia. E aí, respeitando sempre a singularidade da pessoa. Não impondo, não achando que nós temos a resolução de todos os seus problemas, mas nos colocando à disposição para sempre ouvir, para estar atento ao seu clamor, à sua necessidade mais profunda. Que nós possamos, com a graça de Deus, estar dispostos a ouvir, como diz o Santo Padre, ouvir o clamor e deixar que Deus nos envie a cada um. A nossa bibliografia utilizada foi a exortação apostólica Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, também o Manual de Boas Práticas em Reinserção, do Instituto da Droga e da Toxicodependência. Também nós utilizamos o artigo acadêmico sobre reinserção social, processo que implica continuidade e cooperação, da doutora Eliane Ganev, que é doutora e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas e Políticas sobre Álcool e Outras Drogas. Para aqueles que desejarem se aprofundar, consultem as bibliografias. Eu agradeço pela
oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência. Peço a Deus que Ele nos dê a graça de ter um coração sempre sensível e atento ao clamor dessas pessoas, os mais necessitados. Shalom.